Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da divina vontade para minha alma. Dai-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vou ficar com esse trecho inicial aqui. Lágrimas de Jesus e de Maria. Deveis saber, esposa caríssima, que eu conhecia muito bem quais os atos e as ofertas que seriam agrado de meu pai, e que desejava ardentemente de mim, né? E eu em tudo com prazer, de modo que ficava plenamente satisfeita e contente. E por esta complacência que de mim recebia, dignava-se ainda comprazer-me e condescender benignamente a respeito dos pedidos que lhe dirigia em prol de meus irmãos, porque o que lhe dizia e fazia, tudo fazia em favor deles, com ânsia e veemente desejo de vê-los todos salvos, e para que todos tivessem parte em meus méritos e na redenção. Então, a forma, né, Jesus ensina como a gente deve rezar. Ele ensina como a gente também tem que rezar, porque ele fala aqui, ó, eu conhecia muito bem quais os atos e as ofertas que seriam agrado de meu pai. Então ele conhecia muito bem o que ele deveria oferecer, como ele deveria agir, e as ofertas, né, a forma que o pai receberia, tipo assim, ele sabia como falar com o pai, né? Ele sabia o propósito daquilo que ele estava fazendo, da oferta, o que ele deveria oferecer, o que o pai desejava. Essa ânsia do coração de Deus, né? Então eles eram tipo assim unitrino. Então o mútuo amor entre eles, né? Esse relacionamento deles, esse mútuo amor, faz com que todos, né, tenham esse conhecimento da vontade um do outro. Porque é só uma vontade só, a divina vontade. Então, o filho fazia aquilo que agradava o pai. Então, tudo que o filho fazia era para agradar o pai. Aí eu fiquei pensando assim que quando nos nossos atos também, nas nossas ofertas, a gente tem que fazer aquilo que agrada o nosso pai, pedir da forma que agrada a Deus. Aí ele vai explicar como que agrada a Deus, ó. É que eu desejava ardentemente em tudo comprazia, de modo que ficava plenamente satisfeito e contente. E por esta complacência que de mim recebia, dignava-se ainda comprazer-me e condescender benignamente a respeito dos pedidos que lhe dirigia em prol de meus irmãos, porque o que lhe dizia e fazia, tudo fazia em favor deles, com ânsia e veemente desejo de vê-los todos salvos. Então, o que Jesus fazia era em prol das almas, é exatamente o que o Pai queria. Era exatamente, né? Jesus veio para fazer aquilo que a gente por nós mesmos nunca seria capaz, nunca poderia fazer, nunca. Consertar esse estrago, né? Era um abismo muito grande, né? Então ele veio ser essa escada, né? Ele veio dar essa possibilidade de novo da gente poder chegar a Deus da forma correta. Então, a intenção de Jesus, de Deus, né? A intenção da Santíssima Trindade é uma só, ela é igual. Então, a nossa intenção também, ela tem que ser unida a Deus. Como que isso acontece? Acontece a partir do momento que a gente passa a ter em nós essa vida divina, viver na divina vontade, porque aquilo que a gente pede é vontade de Deus também. É uma só vontade. Quando a gente vive esse processo de morte, e se anula totalmente quando a gente passa a ter essa posse do dom, né, a posse do reino. Tudo que você liga aqui, liga no céu. Então, o que você pede aqui é o que Deus quer que você pede.
Então Jesus sabia o que pedia, porque ele não precisava perguntar assim, pai, eu posso pedir isso? Eu devo pedir isso? Era algo muito assim rápido, sabe? Não sabia o que o outro queria, era algo assim muito instantâneo. Então Jesus pedia aqui, o pai lá ligava tudo lá e falava, sim, sim, eu te concedo, sim, sim. Aí ele via que em tudo que ele fazia, quem ele estava satisfazendo? O pai. Aí era a alegria de Jesus, satisfazer a Deus, ó. Em tudo eu o comprazia, de modo que ficava plenamente satisfeito e contente. Então, vendo o Pai desse jeito, Jesus, essa era a felicidade de Jesus. E por esta complacência que de mim recebia, né, que ele dava para o Pai dele, para Deus, aí ele falava, dignava-se ainda com prazer me e com descender benignamente a respeito dos pedidos que lhe dirigia em prol de meus irmãos. Então, só dessa ânsia, desse desejo tão grande, desse amor tão grande de Jesus, muita coisa já era adquirida e mais ainda em prol dos irmãos dele. E em prol também daquelas almas que ele chamava até essa mesma ânsia, esse desejo também. Ou seja, através dessa ânsia, desse desejo de Jesus, através dessa forma de Jesus de rezar, ele estava concedendo graças para que viesse mais almas que também amasse dessa forma, com essa ânsia, que foi o que foi falado, né? Que era a chama do amor divino, que é você amar como Jesus ama, né? Você ter esse desejo muito grande, esse fogo de amor no seu coração, esse desejo de não é pensar em você, mas pensar em todos, querer que todos também experimentassem esse amor, querer esse reino para todos, né? Como foi explicado na meditação. Não se trata de desejar você na sua casa viver isso, você no seu lá no seu mundo, na sua alma, viver isso e tá bom demais, eu já tô no céu, então eu tô suspenso, eu tô feliz da vida. Não, não é assim. Mas é desejar o mesmo para todos, é desejar que todos também conheçam. Então, qual que é a forma de desejar isso para todos? É pedir o reino. É pedir o reino. Sem o reino, não vai ter isso. Sem a vinda do reino, não vai ter essa configuração, essa engrenagem, não vai estar com todas as peças, entende? É necessária a vinda do reino, então é necessário que todos também bebam dessa graça. Então o Senhor leva nós para um amor heróico, esse tipo de amor, esse amor que só fica satisfeito quando a maior ânsia de Deus é realizada. Qual que é a maior ânsia que Deus tem? É de manifestar o reino dele no meio das criaturas. Fazer com que todos voltem à ordem do qual foi criados. Entendeu? Que as pessoas possam viver na divina vontade. Essa é a ânsia de Deus para com todos. Então, o Senhor precisa daqueles filhinhos que vão rezar igual Jesus, que vai ter esse mesmo desejo, que um desejo ardente. Então não é só um desejo que ora você quer, ora você não quer, ou você nem sabe o que está querendo, porque tem que conhecer o que você está pedindo. Você tem que ter noção daquilo que você está pedindo. Então, o Senhor vai, como foi me explicado, né, vai dando consciência disso. Você tem que ter consciência. Jesus tinha consciência plena daquilo que estava fazendo, do propósito. Entende? Então, esse conhecimento, essa consciência também é necessária. E o desejo é que vai alimentando essas chamas. Então, o desejo predispõe a gente para esse amor. Então, tem que ter esse desejo e tem que pedir muito essa graça para Deus, de ter esse desejo e um desejo ardente, né? Uma fome muito grande de almas, uma fome muito grande do reino. E em tudo, né, que a gente fizer, a gente procurar com prazer, né? O nosso Pai, né, plenamente, deixar ele satisfeito, contente. Então, a forma de deixar ele contente, a gente sabe que só vai ver nosso Pai contente, satisfeito plenamente, quando acontecer isso, quando vier o Rei. Aí a gente vai estar realmente assim vendo essa plenitude, né? Ele satisfeito totalmente. Então, enquanto a gente não vê o nosso Pai satisfeito, a gente fica aqui com essa ânsia de amor, fazendo de tudo para corresponder, né? A gente fala, né? A gente vai rezando nessa intenção, vai pedindo pelas almas, vai se ofertando os nossos sofrimentos em favor do reino, pedindo pelo reino, todas as situações que nos acontecer, tudo em favor dos outros, não pensando na gente, vai pensando sempre no outro, pensando sempre em todos, né? Porque é universal, o que a gente faz tem valor universal.
Então, o nosso amor também tem que ter valor universal. Não existe amor particular, privado. Tem que ser um amor universal. E é Deus que dá essa graça da gente amar desse jeito. Então, temos que pedir a graça de Deus, de pedir esse amor. É o que hoje eu também estava, né, tinha até perguntado sobre isso, né? Como ter esse amor? Eu não sei amar desse jeito. É pedindo, é desejando do fundo do coração, pedindo Deus para dar esse amor ardente, dar esse desejo tão grande. Só Ele que pode fazer isso. A gente não pode nada sem Ele. Aqui ele fala, né, que tudo, né, Ele que fez isso para vê-los todos salvos e para que todos tivessem parte nos meus méritos e na redenção. E agora, né, acrescentando a santificação, o terceiro fit, o nosso propósito é esse. Então, a nossa oração, a nossa vida é imitação da vida de Jesus mesmo, porque se você for olhar, a gente está fazendo o que também aqui? A gente está fazendo isso. A gente está oferecendo os nossos atos e nossas ofertas para agradar a Deus, desejando ardentemente, né? Tentando comprazer Deus plenamente e pedindo também por todos, né? Pedindo para que Ele venha em prol de todos, né? Que traga esse reino por todos, que e tudo que nós oferece, a gente oferece em nome de todos, pedindo por todos, para que todos também possam viver isso, possam viver desses méritos e possam viver da alegria do reino, né? Terceiro filho. Então é muito, se a gente for olhar assim, não tem, na verdade, assim, falar assim, tem algum problema você comparar com Jesus? Não. O problema é você não se comparar, porque a gente é chamado para viver nessa plenitude, nessa verdade. Então a gente tem que ser pequeno mesmo a ponto de dizer assim, não, o Senhor me chama a fazer como Jesus. Ele não está dizendo que eu tenho que ser Deus, Jesus Cristo, o Criador. Ele não está dizendo isso para mim. Está dizendo assim, que eu tenho que imitar o meu esposo, que é Jesus. Tenho que imitar ele, né? Então não tem problema nenhum em pensar assim. A gente vai ser menor que ele, pequeno, sim, mas o nosso amor por ele, né? O nosso amor por ele é o amor dele mesmo que ele dá para nós. E isso é o que importa. O amor dele por nós. E a gente querer amar com o amor dele. Então a gente não vai estar fazendo nada de errado, porque a gente está amando com o amor dele. É totalmente diferente. E pedir a Deus a graça de ter esse amor. O estudo 8, a vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu escolhi o pedacinho que fala do primeiro beijo de Maria e Jesus. A Aline já leu lá no vídeo. Eu acho que não precisa de ler, senão toma muito tempo, né? Também da gente ficar falando. Mas o que acontece nessa narração da vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é maravilhoso, quando Jesus nasce, ele é adorado. Nós vimos semana passada, né? Nossa Senhora adorou, né? Na saída dele do útero dela, né? De maneira divina, né? Que não teve nada humano, e nós já comentamos sobre isso. Então agora ele já é um bebezinho, já está enroladinho, né? Nos panos que ela fala, ele fala, né? Pobres panos, mas porque são panos assim comprados, são os melhores que ela pôde comprar, né? Que ela pôde fazer, tecer para ele, mas não eram suntuosos, né? Como os do rei Salomão, não eram coisas assim, né? Cheio de fios de ouro, né? Eram panos simples, né? Limpos, saciados, dignos, mas simples, né? Não tinha nenhuma renda de agripir, né? Coisas caras, não tinha nada disso. Fita de cetim vinda lá de não sei onde e tal. Mas eram panos dignos, né? Então, ela já enroladinho e, ó, pensa bem, gente, se você tivesse com um bebê no colo, um bebê normal, né? Um ser humano, a tendência é só beijar, beijar, cheirar o pescocinho, ai, delícia, né? É muito gostoso o bebezinho, muito gostoso. A gente tem vontade só de acariciar, de beijar, de olhar,
não cansa de olhar, né? É maravilhoso. É mesmo coisa de Deus, né? Uma criação mesmo maravilhosa. É difícil da gente conseguir entender como existem pessoas que podem prejudicar, fazer mal, né? Para um serzinho tão indefeso, né? Então, se imagina Deus, ela sabia que era Deus, aquele bebê lindo, fora do normal, dos padrões, né, de beleza, maravilhoso. E tem gente que fala que ele era isso, que ele era aquilo, que o olho era preto, que o cara não interessa, eu não quero saber a opinião de ninguém. Eu tenho a minha visão dele e ele era lindo, lindo, inenarrável, uma beleza indescritível, ela também. Então, assim, não há como descrever. Era mesmo lindo, belos, maravilhoso. Não adianta querer falar que não era, porque era assim, maravilhoso. Então, aquele bebê lindo. E que vontade, né, de apertar, de abraçar, de cheirar, de beijar. Mas o respeito era tão grande e a humildade de Nossa Senhora era tanta e ela estava tão dentro da divina vontade que ela não se atrevia. Ela esperava que ele, porque ele conversava com ela no íntimo dela, né? Eram locuções interiores, né? Ele conversava no coração dela. Então, quando ele queria os beijos, que ele também queria, claro, ele amava ela demais, ela também era linda, ela era igualzinho ele, né? Ele foi criado do sanguezinho dela, né? As 5 gotinhas lá de sangue que gerou todo o organismo dele, né? O organismo humano dele. Então eles eram idênticos, né? Aí ele também queria, mas ele também se privava, né? E ele pedia a ela quando ele queria, que, né, que achava que era a hora que ela podia dar os beijos. Então, né, ela vinha e beijava ele muitas vezes, ele beijava ela. E nessa privação, quando ele fazia essa privação, ele fazia em oração, né? E pedia pelas pessoas que hoje, em todos os tempos, né, do primeiro ao último homem que existirá na Terra, né, as pessoas que sentirem desejo de estar com Deus, sentirem vontade, né, e pedirem, né, para sentir a presença dele, que ele, por aquele ato dele, que desse a nós essa graça, né? Então Deus deu, Deus dá. A pessoa que quer muito sentir, ela sente sim. A gente sente sim a presença de Deus, né? Muitas vezes ele vem de uma maneira assim ai, é tão bom, é tão suave, é tão gostoso, dá tanta paz, né? É pena que são pouco, é pouquinho tempo, né? São poucos segundos, é como diz a Luísa, né? Ele vem em relâmpagos, mas é maravilhoso, né? É muito bom. Então, tudo que ele fez foi em reparação e foi para um bem maior para nós. Foi para nós. A reparação foi toda por nós, né? Para que a gente tivesse direitos às coisas divinas que não teríamos se ele não tivesse feito isso, né? Foi a pedido dele e na mortificação dele e de Nossa Senhora que alcançamos tantas graças. A gente tem que ser muito grata, agradecer muito a Deus por tudo, desde o momento, né, da nossa criação, do momento da criação do mundo, tudo, e desse tempo de redenção. A redenção foi maravilhosa. Quem consegue compreender a redenção foi maravilhosa. Fiat, porque os Em cachorros nome aqui do já me Pai que deram um me ponto final. criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade, suprema majestade. Eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem, que existirá na terra para dar a ti as adorações, os louvores, o amor, que cada criatura lhes deve fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons, e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade. Nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Estudo 8, Vida íntima.
nesse estudo de hoje, ele tem uma profunda riqueza, né, pra gente, e tem também ensinamentos, né? Você pensa assim que Jesus, ele nasceu na extrema pobreza, né? E às vezes a gente reclama tanto da vida, né? Às vezes a gente reclama por a gente não ter as coisas, ou por a gente passar, né, por alguma situação. Aí imagina só, né? Deus, o Criador do céu e da terra, nasceu na extrema pobreza, num estábulo, porque não achou quem o acolhesse, né? Tendo ali, né, os animais, né, que foram as primeiras imagens, né, depois de José e Maria, né, ver esse amor, né, esse amor enorme que esse Deus tem, que Jesus tem por nós, e com pouco a gente faz, né, e assim, a vida íntima é uma coisa assim, é um livro que me atrai, porque ele, né, claro que os outros também são importantes, mas a vida íntima nos dá um norte de caminho, né, de evolução, de crescimento espiritual, né, de conhecimento de nós mesmos e do quanto muitas vezes a gente precisa morrer, né? A gente precisa morrer, a gente precisa também passar, fazer, né? Jesus fazia esse processo de mortificação, né? Ele fez esse processo de mortificação, ele não nasceu numa hospedagem, né? Porque Nossa Senhora não achou ali com São José. Ele nasceu ali naquela simplicidade. Mas para quê? Para que a gente também aceitasse como ele as coisas e reparasse ao Pai. A coisa que mais me encanta na vida íntima é que tudo Jesus fazia em reparação ao Pai, né? E eu estava estava ouvindo a aula de hoje, também estava lendo o livro, né? Que eu estava ouvindo e lendo aqui. E, e eu estava lendo a forma, né? Que Jesus, ele foi colocado numa manjedoura, né? Tinha o hálito dos animais para o aquecer, que foi a parte que mais me chamou, assim, a atenção. Os animais foram a imagem, né? As personagens, as primeiras personagens, né? Depois de Nossa Senhora, né? E José. E imagina só, né? Aquela pobreza não tirou a graça, né? Não tirou como é que eu posso dizer? A, a importância do momento do nascimento de Jesus, né? Tanto é que Nossa Senhora e São José, né, ficaram ali, nossa, adorando, né, Jesus assim e sabendo, eles tinham a certeza de que era Jesus, né? Eles tinham esse conhecimento, né, do que Jesus tinha vindo fazer, né? E, e o que Jesus ia passar, e eu fico assim pensando, imagina só, né, a gente, né, que já teve filho, e a gente, Nossa Senhora ali com Jesus, né, com Jesus ali, essa contemplação, o texto fala que ela estava contemplando Jesus, né, ela estava contemplando, e aí, quando estava próximo do nascimento de Jesus, quando Jesus nasceu, os anjos cantavam, né, os anjos cantavam, e, e era para ter sido as criaturas, né? As criaturas, os sacerdotes, as criaturas eram para anunciar, né? Se era para estar ali naquele momento. É que nem a gente, né? A gente hoje na escola falando sobre esse amor febre, né? Que a nossa comunidade
sentir esse amor febre, porque só quando a gente tiver com esse amor enorme dentro da gente é que o reino virá, né? E isso me fez pensar no tamanho do amor de Jesus, de passar por tanta privação, por tanta humilhação, né? De não, às vezes a gente se chateia porque a gente chega a notícia ali que a gente vai ser mãe e tal, e a gente quer dar sempre o melhor para o filho, né? E, e às vezes a gente se chateia porque às vezes a gente tem que colocar a criança na cama porque não tem berço, né? E Jesus nasceu numa manjedoura, né? Jesus nasceu na maior simplicidade, mas só que essa simplicidade tem uma graça, né? Tinha uma unção, né? Tinha um derramamento muito grande do amor de Deus, né? Essa pobreza tinha um amor de Deus muito grande. Era o próprio Deus que estava ali, né? E aí a gente mergulhar, né, nessa dinâmica de entender, meu Deus, de entender esse amor imenso que Jesus tem por nós, né? Tão grande, mas tão grande que ele já começa desde o nascimento. Ele começa desde a concepção, né? Quando ele é concebido, né? Quando o Espírito Santo dá vida a ele, né? Quando ele é colocado no ventre de Nossa Senhora, que é uma coisa também incrível, né? E aí, desde lá, nas estreitezas que ele passa, né? Como a gente viu nos estudos anteriores, na estreiteza que ele passa, mas Jesus só tinha dois objetivos: reparar o Pai, para que o Pai não se entristecesse com a humanidade, para que o Pai derramasse graça para a humanidade, né? E salvar a humanidade, salvar a humanidade. Então isso é uma coisa que, nossa, meu coração queima só de pensar nisso, né? Que ele reparava ao Pai, ele fazia suas ações de reparação ao Pai por nós, não porque faltava amor dele pelo Pai. Ele era o próprio Pai na terra, mas justamente para o Pai, né, não desistir de nós, né? Para ele não desistir de nós. Era tipo assim, como se ele dissesse assim: Pai, olha, eu quero reparar por eles, né? Não desiste deles, né? Não vamos perder a esperança, né? Porque Jesus, ele foi até o extremo dos amores, né? E esse amor de Jesus que vai até o sangue, né? Uma vez a gente estava conversando, né? E eu pude ver, né, que né, esse amor extremo de Jesus, ele foi até o sangue, né? Até o sangue da cruz. E aí a gente pensa assim, imagina só, a gente pensa nesse amor, nessa imensidão de amor. Às vezes a gente para e pensa no mundo, o mundo é enorme. Agora imagina a imensidão do amor de Deus, né? Um amor que nasce numa manjedoura, né? Um amor que vive a todo tempo na pobreza. Jesus foi criado na simplicidade por Nossa Senhora e São José, o rei, né? O dono do mundo, né? O dono do mundo, o criador do mundo. Então viveu nessa simplicidade para nos ensinar também, para nós fazermos os mesmos atos que ele, né? E ver que tudo hoje que a gente vive, né? Todo esse desenvolvimento, esse conforto, tudo isso que a gente tem hoje, foi tudo inspiração de Deus para a humanidade, né? Mas aí o que acontece? A humanidade se torna ingrata, né? E se enche de amor próprio e acha que pode fazer tudo sozinha, né? E a gente não pode. Então, esquece Deus e coloca tudo que criou acima de Deus, né?
coloca tudo que criou acima de Deus, né? Infelizmente, tem almas assim, que colocam tudo que tem acima de Deus, esquece que tudo que foi criado foi inspirado por Deus, né? Foi reparado antes, desde o ventre de Nossa Senhora até a crucificação. Todo o ato de Jesus foi reparação aos nossos maus atos, né? Aquilo que a humanidade ia fazer de ruim, Jesus já reparava antes, para que o Pai não se entristecesse, para que o Pai não tivesse que derramar sua justiça. E aí ele precisa dessas almas dispostas, que também queira repetir os mesmos atos que ele, para reparar a humanidade, para levar esse amor febre, né? Para que esse amor, essa chama de amor, queime toda a face da terra e o reino da divina vontade venha logo. Isso é maravilhoso. Em nome do Pai que me criou, Amém. em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Lágrimas de Jesus e de Maria. Deveis saber, esposa caríssima, que eu conhecia muito bem quais os atos e as ofertas que seriam do agrado de meu Pai, e que desejava ardentemente de mim, e eu em tudo o comprazia, de modo que ficava plenamente satisfeito e contente. E por esta complacência que de mim recebia, dignava-se ainda comprazer-me e condescender benignamente a respeito dos pedidos que lhe dirigia em prol de meus irmãos. Porque o que ele dizia e fazia, tudo fazia em favor deles, com ânsia e veemente desejo de vê-los todos salvos, e para que todos tivessem parte em meus méritos e na redenção. Por aqueles que deviam disto ficar privados, os quais via bem distintamente, experimentava grande pena e oferecia esta pena a meu Pai em troca da obstinação em que vivem esses míseros cegos, sem a luz da fé e por isso excluídos da redenção e privados efetivamente de meus méritos. Oh, quanto me afligia ver tantas almas que eu amava e às quais desejava todo o bem, por serem obras de meu Pai. Tinha vindo ao mundo para salvá-las, e por culpa delas mesmas de nada lhes serviriam a redenção e tantos méritos. Era meu anelo que todas as almas eleitas se unissem a mim para chorar. E este anelo penetrava no coração de minha mãe, de minha querida mãe, e ela também se desfazia em pranto. Agradava-me sobremaneira vê-la tão unida a mim, a chorar tão grande perda. Ofereci estas lágrimas e esta dor a meu Pai, e pedi-lhe desse sentimentos semelhantes às almas escolhidas, especialmente aquelas que podiam fazer algum bem às almas cegas e desventuradas, a fim de ajudá-las e comunicar-lhes o conhecimento do verdadeiro Deus, e chamá-las assim à luz da verdadeira fé, e fazê-las partícipes da redenção. Não fosse inútil para eles a redenção que eu obtivera tão copiosa, por falta de quem lhes ensinasse a verdadeira fé. Então, esse trecho aqui fala muito para os filhos da divina vontade. O que Jesus quer de nós? Nossa, fica muito claro que Ele nos quer unidos com Ele para chorar pelos que eu vejo assim, né? O que eu tenho no meu coração agora, que Ele quer que a gente chore tanto pelas almas que não vão participar da redenção, pelas almas que estão, né, obstinadamente no pecado, chorar junto com Ele por essas almas, e pelas almas também que não aceitam viver na divina vontade. Chorar a dor, chorar pelas almas, porque quando a gente vive na divina vontade, um dia a Luísa estava pedindo, orando, né, e pedindo para ela as coisas, pedindo assim, me dá seu sangue, Jesus, me purifica, me porque eu tenho, ela tava nesse, né, nem lembro direito o trecho, mas ela falava assim,
Me dá seu sangue e me purifica. E ele falou: eu não sei o que fazer com você, porque eu já te dei tudo. Eu dei minha vontade para você. Você já me tem. Então agora o que você tem que fazer é se unir a mim, fazendo o que eu faço. E o que eu faço é tudo para os meus irmãos, para os meus filhos, né? Irmãos, filhos. Ele não pede nada para ele nada. Aí tem outro trecho que ela fala, mas ela fala isso, né? Que você não pedia nada para você, não. Nada, eu acho que é nesse mesmo trecho que ela fala. Eu não preciso de nada, eu sou Deus, eu sou tudo. Eu não tenho necessidade de nada. Tudo que eu peço é para vocês. Tudo, 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 tudo. Então, às vezes é muito complicado para a gente pensar dessa forma. Essa renúncia total de nós mesmos. De não pedir nada para a gente. Nada, 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 nada. É você entender, não, eu já tenho Deus, eu já tenho Jesus em mim. Ele já me deu a divina vontade. Ele me deu ele mesmo, a vontade dele. Então não tem que pedir nada para mim. Aí ele fala nesse trecho, ó, se você quer alguma coisa, está tudo à sua disposição. Minha vontade. Então agora a sua vida é pedir pelos seus irmãos. A única coisa que ele quer que a gente peça, né, é mais amor. Mais amor ainda. É o que ele fala aqui. Por aqueles que deviam. Ele sofria muito pelas almas que ficariam privadas da redenção e dos méritos dele. Experimentava grande pena e oferecia esta pena a meu pai em troca da obstinação em que vivem esses míseros cegos, sem a luz da fé e por isso excluídos da redenção e privados efetivamente de meus méritos. Quem fica privado da redenção, quem se perde é porque quer, porque está obstinado, está cego. Então Jesus chorava muito por isso. Oh, quanto me afligia ver tantas almas que eu amava e as quais desejava todo o bem por serem obras de meu Pai. Tinha vindo ao mundo para salvá-las e por culpa delas mesmas, por culpa da alma, de nada lhe serviria a redenção e tantos méritos. Tudo que Jesus fez, tudo, tudo, tudo. O que ele fez tem valor infinito. Uma gota de sangue de Jesus tem valor infinito. Todos, todos podem se salvar, todos, 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 se quiserem aceitar Jesus. Só basta aceitar e amar. Quanta dor ele sente, porque quanto sangue ele derramou, quanta dor ele sentiu, quanto ele fez, e nem todos se salvam. Essa é a dor dele. Porque ele já fez a parte dele, ele se deu inteiro, até a última gota de sangue e água. E tem gente que não quer a redenção, não quer ser salvo, não quer ser dele, né? Não quer. Oh, quanto me afligia ver tantas almas que eu amava e as quais desejava todo bem por serem obras de meu pai. É assim, imagina a dor, né? Um exemplo assim, um pai muito rico, aqui na Terra, né? Um exemplo assim para a gente entender que loucura é a alma se perder. É uma loucura e uma dor muito grande. Imagina que eu como mãe e meu esposo, né? Nós dois, se a gente fosse assim, muito rico e tivesse um monte de filho, tivesse como cuidar de todos, assim, desse uma vida boa, né, para todos, conforto para todos. E eles não quisessem. E eles falaram: "Não, eu prefiro morar na rua. Eu vou usar droga, eu vou ficar lá na Cracolândia". Imagina um pai rico que tem uma casa, tem uma mansão, tem tudo e ama muito o filho, e o filho decide por conta própria ir morar na Cracolândia, usar crack, ficar lá e o pai vendo o filho morrer no vício e não pode fazer nada porque o filho não quer. Ele chama todo dia: "Volta, meu filho, volta, volta para casa do seu pai, larga esse vício". Não, não quero. Eu quero o vício. É a mesma coisa que a gente faz com Deus.
Não aceitar a salvação é isso. Você quer viver na Cracolândia, no vício, e não quer aceitar essa riqueza de Deus, essa tanta graça, tanto amor. Porque basta você dizer sim, Jesus, eu quero ser curado. É só isso que ele precisa. Essa é a dor dele, porque a alma está lá doente e ela não pede para ser curada. Não pede. Oh, quanto me afligia, não. Pai, tinha vindo ao mundo para salvá-las e por culpa delas mesmas de nada lhes serviria a redenção. E tantos méritos, infinitos méritos. Era meu anelo o desejo que todas as almas eleitas se unissem a mim para chorar. O desejo de Jesus é que quem conhece esse amor dele, quem conhece que ele é esse pai tão apaixonado, que quer salvar todos, que salvou todos, que morreu por todos, que a gente chore junto com ele por essas almas que estão cegas, obstinadas no vício. E este anelo penetrava no coração de minha mãe querida e ela também se desfazia em pranto. Esse é o desejo de Jesus, que a gente sofra junto com ele, mas que o nosso sofrimento seja por isso, por essas almas, não por nós. Não, a gente não existe mais. Acabou, a nossa vida é dele, eu sou dele. Ele é meu, agora o que eu tenho que pensar? No outro. Esse amor tem que transbordar para o outro. Eu desejar ardentemente a salvação e a vida na divina vontade agora para todas as almas. Porque ele fala, né, da crucificação da vontade que a vontade humana faz com a vontade divina, a dor da vontade divina. Cada ato que a gente faz na nossa vontade humana é uma crucificação que ele sofre. Tudo que toda vez que a criatura rejeita a vontade divina que está em todos os lugares, é uma dor muito grande. O sol que nasce todos os dias e ninguém agradece. O ar que a gente respira e ninguém agradece. E aí o filho da divina vontade conhecendo, tendo essa verdade, essa consciência, chorar pelos outros e reparar Jesus, reparar a divina vontade. O sol nasce para todos, ninguém agradece, a maioria não agradece, e o filho da divina vontade, tendo essa consciência, que o sol só nasce porque Deus nos ama, que esse sol é amor, o ar é amor, a água é amor, é a vontade divina que está em toda a criação. Então eu acordo de manhã, olho para o sol e agradeço em nome de todos. E te reparo a Deus por todos que não agradecem. Recebo esse amor. Eu recebo em nome de todos esse sol. Saúdo esse sol lindo. Agradeço, te amo em cada partícula do sol, em nome de todos, por mim e por todos, para satisfazer a divina vontade. O ar, a água, as flores, a comida, quando eu vou comer, eu lembrar que só temos comida na terra porque Deus assim decretou. É amor puro de Deus. Se a gente tem comida na terra para comer, aí na hora que eu for comer, eu lembrar de agradecer a Deus por mim e por todos. Eu te amo em cada grama de alimento. Toda a comida que tiver na face da terra hoje, eu te amo em cada partícula de alimento. Por mim e por todos eu te amo, para reparar essa dor da divina vontade. E aí aí eu falo, Senhor, na hora que as pessoas forem comer hoje, aceita o meu eu te amo. Aceita o meu, fica satisfeito com esse meu eu te amo. A pessoa vai comer, não vai agradecer, às vezes vai reclamar da comida. Mas eu já te agradeci em nome dela. E aceita, Senhor, meu eu te amo. Que fique aplacada a sua justa ira por causa dessa ingratidão dos seres humanos. Esse é o trabalho que a gente faz, que Jesus quer que a gente faça. Que a gente sinta tenha essa consciência, né, dessa dor que ele sente pela ingratidão. Todo mundo bebe água. Aí não agradece, muitas vezes reclama. A água tá quente, a água tá não sei o quê. Eu queria era outra água e reclama. Ou às vezes só bebe e não agradece. E eu bebo água e agradeço.
Senhor, eu te amo em cada partícula de água da face da terra. Eu te agradeço por toda a água que tem no planeta Terra, do passado, presente e futuro. Toda vez que alguém for beber água, já está agradecido. Eu já coloquei meu eu te amo lá em cada partícula de água. Aceita, meu Pai. Eu entro em sua vontade divina, não sou eu. Não é a minha vontade humana, é a sua vontade divina. Eu entro em sua vontade divina e te agradeço em nome de toda a humanidade, por toda a água da face da terra. Então aceita, porque não sou eu que falo. É o Senhor falando em mim, o Senhor, é o Espírito Santo rezando em mim e agradecendo por todos, para aplacar a justiça. Aí vi fazendo isso o tempo todo. Agradava-me sobremaneira vê-la tão unida a mim, a chorar tão grande perda e a chorar, e o que a gente, que ele quer, que agrada a ele é que a gente sinta, tenha essa consciência dessa dor, da vontade divina, da ingratidão do ser humano, de não reconhecer a divina vontade que está em todos os lugares, em toda a criação, em todos os seres humanos, e não aceitar a vontade de Deus, não querer viver. Quanto Jesus sofreu, tanto que Luísa sofreu, tanto que Maria sofreu para trazer esse presente de volta, que foi perdido quando Adão pecou. Quantos sofreram? E hoje a gente não quer, e muitos não querem receber esse dom. Muitos não querem receber, muitos não conhecem. Alguns conhecem, não dão valor, não querem receber. E a divina vontade sofre a ingratidão do ser humano. Não conhecem porque também muitos não se dispõem a ler, a entender, porque para se apaixonar, tem que ler o livro do céu. Jesus fala no apelo dele que a cada palavra, cada vez que a gente for ler, ele vai ler junto com a gente para a gente entender e desejar viver esse bem. Então, se não ler, não tem como desejar. E aí muitos conhecem o livro do céu, mas não conseguem de focar no livro do céu. Não conseguem sair do mundo e ficar só na divina vontade e querendo ardentemente conhecer. Se distraem com outras coisas. Ofereci estas lágrimas e dor ao meu Pai e pedi ele desse sentimento semelhante às almas escolhidas. Então eu peço que aumente esse sentimento, essa dor em mim, Senhor, para eu me unir, para me unir com o Senhor e chorar por essas almas, para que a divina vontade seja conhecida, amada, desejada. Especialmente aquelas que podiam fazer algum bem às almas cegas e desventuradas. E eu posso fazer isso na internet, que a nossa missão faz. Fazer um bem às almas cegas e desventuradas. Quanto bem a gente pode fazer falando da divina vontade, falando desse amor. Como são as palavras do livro do céu. Como Jesus falou, toda vez que a gente for ler, meditar, ele vai estar perto da gente para nos iluminar. Toda vez, imagina quando eu pegar o livro do céu para ler e ainda proclamar isso para o mundo. Claro que ele vai estar junto, claro. Se ele disse isso, ele não falou, quando ele falou para a Luísa, ele não falou para ela de internet, de YouTube, de WhatsApp, de grupo. Ele falou, quando a pessoa for ler o livro, eu vou estar junto para iluminar a mente dela, para ela entender e desejar viver ardentemente. Imagina se ele não faz isso quando a gente se propõe a ler, meditar, entender e ainda partilhar, proclamar no meio de comunicação que hoje praticamente o mundo inteiro usa, né? O YouTube. Muita gente tem acesso. Claro que ele vai estar junto, claro. A fim de ajudá-las e comunicar-lhes o conhecimento do verdadeiro Deus e chamá-las assim à luz da verdadeira fé e fazê-las partícipes da redenção. Claro que, por exemplo, aqui nessa escola, como o Senhor está presente aqui nessa escola da divina vontade. Como Ele está presente, como Ele anseia que as almas conheçam esse verdadeiro Deus. Conheçam esse amor de Deus. Para fazê-los partícipes da redenção e também do reino da divina vontade.
Ele está aqui muito presente com a gente. Não fosse inútil para elas a redenção que eu obtivera tão copiosa, por falta de quem lhes ensinasse a verdadeira fé. Que não seja também inútil tudo que Jesus ditou para Luísa. Que não seja inútil esse dom que ele derramou de volta na terra. Que ele obteve junto com Jesus, com Maria e Luísa, com tanta dor, com tanta lágrima, com tanto sofrimento, por falta de quem ensina esse bem, de quem divulga. Que não fique esquecido esses escritos. Não. Que ele nos dê essa dor que ele sente, que ele deixe muito claro na nossa mente, que a gente tenha consciência do quão ele deseja que a vontade divina seja amada, conhecida, desejada e vivida aqui na terra. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Em Amém. nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da divina vontade à minha alma. Dai-me tua bênção, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Pedido ao Pai enquanto homem. Mas vós, esposa caríssima, ficais muito admirada de ouvir que eu, sendo Deus igual ao Pai, lhe pedia todas essas coisas nestas obras explicadas, uma vez que posso, como Deus, decidir e repartir por mim mesmo todas essas graças e favores às criaturas. Conheceis, caríssima, a grande verdade de que eu, verdadeiro Deus, igual ao Pai, sou uma só coisa com o Pai, conforme afirmei a meus discípulos. Eu e o Pai somos um só. João 10, versículo 30. Mas deveis saber que, tendo-me encarnado e estando assim unido à natureza humana, sou, segundo essa natureza, menor do que ele. Então, quando Jesus se encarnou, unido à natureza humana, ele se tornou menor do que Deus. Porém, com Deus sendo uma coisa só. Tinha vindo ao mundo para fazer sua vontade e ser-lhe em tudo submisso. Por isso, então ele já sabia que ele ia se encarnar e teria que ser submisso a Deus em tudo. Então, filho submisso e obediente, dirigia-lhe todos os pedidos, rogava-lhe que concedesse aos meus irmãos todas as graças e favores que já vos contei e ainda contarei. Ao ouvir isto, não vos admireis mais. Antes, confundi-vos e procurai imitar-me na sujeição às criaturas iguais a vós, porque vivi na terra sempre submisso ao Pai, se bem que fosse Deus como ele. Então, mesmo Jesus sendo Deus, como Deus, ele era submisso ao Pai em tudo. Ele era extremamente obediente, atento a tudo que Deus queria dele. E antes que Deus pensa, ele já pensava na frente. Não, isso agrada a meu Pai. Também não fui submisso só ao Pai, mas ouvireis nesta obra a quem estive submisso e a que ponto chegou vosso Deus por amor ao homem. Ingrato e rebelde, recusa as mais das vezes sujeitar-se ao seu próprio Criador, resistindo à sua vontade. Então, Jesus, nesse trecho, ele fala de toda essa obediência, essa submissão dele a Deus, em que nós, em nossa vontade humana, rebeldes por natureza,
resistimos, não queremos saber, viramos as costas. Nosso orgulho nos impede de sermos extremamente obedientes, como Jesus. E Jesus nos chama a imitar Ele, a fazer como Ele fazia, a fazer como Nossa Senhora fazia. E o que era imitar Jesus? O que ele diz? Ele diz submeter-se a Deus em tudo, sujeitar a tudo que o próprio do nosso próprio Criador, ao nosso próprio Criador. Mas o que a gente faz? A gente resiste, a gente faz pirraça, a gente não quer saber, vira as costas mesmo. E não é só nós aqui, leigos, não. Muitos padres fazem isso. Eles, eles viram as costas, eles não querem saber de obedecer, que é um voto que eles fazem quando eles se consagram à vida deles. Muitos deles desobedecem e por isso acaba a missão deles ficando desvirtuada. E isso acontece muito com a gente tem que ficar muito atento aos às particularidades, às coisas mínimas para ser obedientes, para sermos humildes, submissos, sermos obedientes aos nossos pais, aos, aos nossos superiores, chefes, gerentes, a diretor espiritual, a, a coordenadora da nossa comunidade, sermos obedientes. Porque se a gente acredita que aquela pessoa tem o comando de fazer, de nos orientar, de nos dar aquela ordem para o nosso bem, porque Deus não dá uma ordem, não pede uma coisa de nós para nos prejudicar, como um tirano. Ele não é um tirano, ele é só amor. Então, se ele está pedindo de nós, é porque ele sabe o que é melhor para nós. Assim também, um chefe que está numa empresa, que sabe o que é melhor para aquela empresa e manda aquele empregado fazer aquela tal coisa para o bom funcionamento da empresa. Assim é Deus. Ele sabe de tudo da nossa, nos conhece pelo avesso, nos conhece melhor do que nós mesmos. Só que nós achamos que nós nos conhecemos melhor do que Deus. Que tolice, né? Que a gente acha, não, eu sei o que é melhor para mim, Deus não sabe, não, Deus não é assim. Ele, que é o Criador, o grande autor, ele sabe o que é melhor para a gente. Então é por isso que Jesus, ele era extremamente submisso para nos mostrar como deveríamos nos comportar diante de Deus. Ele veio só para nos mostrar, ele e Nossa Senhora, nos mostrar como deveríamos agir diante de Deus. E nós muitas vezes viramos as costas. Na maioria das vezes viramos as costas. Viramos as costas naquelas pessoas que Jesus coloca na nossa vida para sermos obedientes. Viramos as costas para o pároco da nossa igreja, que nos pede a obediência. Achamos que o padre, muitas vezes achamos que nós sabemos melhor que o padre. Muitas vezes achamos que nós sabemos mais que o bispo, até mais que o papa. De tamanha é a arrogância e prepotência. É muito perigoso. Se Jesus nos ensina a sermos submissos, obedientes, como ele era, então é porque ele sabe exatamente
o que nós precisamos para ganhar a vida eterna, para não sair da graça. Sermos submissos, não sermos rebeldes, não sermos ingratos, mas sermos gratos por, por esse nosso Deus nos amar a tal ponto. Ele diz aqui que ele não foi só submisso ao Pai, mas que nesta obra nós ouviremos a quem mais ele esteve submisso por amor a nós. Quanta humilhação o Senhor passou, quanta humilhação, e nós, na nossa rebeldia, na nossa vaidade absurda, não, somos rebeldes, somos pirracentos. Não sejamos pirracentos, sejamos como Jesus, manso e Em nome do humilde. Pai que me Amém. criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Aqui nesse trecho, Jesus fala da questão da privação. Aqui ele fala: oferecia a privação, causa de grande pena, visto ser, enquanto Deus, inclinado a comprazer e consolar as minhas criaturas, e enquanto homem, inclinado a receber consolação das mesmas. Oferecia, como disse, a privação a meu Pai, em desconto das muitas e graves ofensas que a este respeito ele recebia das criaturas. E quando trocava com minha dileta mãe, este ato de recíproco amor sempre fazia penetrar-lhe no coração o beijo de Judas traidor e os muitos golpes e desprezos que eu devia receber em meu rosto divino. Fazia-o para moderar a doçura e consolação que em tal ação experimentávamos. Ela, pensando nos desprezos que eu seria alvo, eu, na ingratidão daqueles que haveriam de me menosprezar. Assim, o deleite era acompanhado somente da amargura dos futuros sofrimentos. Então, aqui nesse trecho, Jesus fala da questão da privação. A privação que ele passava, Jesus passou por muita privação durante o período que ele esteve vivendo aqui na Terra. Desde quando ele nasceu, bebezinho, ele já sofria privações, sofrimentos e também privações que ele mesmo colocava para ele mesmo. Ele e Nossa Senhora passaram por muitas privações. E essas dores, esses sofrimentos, ele oferecia a Deus Pai para reparar as graves ofensas que Deus Pai recebia das criaturas. O grande valor que isso tem, né? O grande valor que tem a privação. Quando Deus nos envia privações, são presentes do céu, são presentes justamente para a gente oferecer as dores das privações a Deus, pelas almas, né? Pelas ofensas que Ele recebe das criaturas. Tem grande valor para Deus essas privações, né? Porque a gente oferece tudo a Deus Pai, esses sofrimentos, assim como Jesus e Nossa Senhora ofereciam. Que a gente possa aprender também com eles a fazer isso. Amém?